Graça e paz, paz de Deus, paz do Senhor, Shalom Adonai. Ó, você que está conectado aí, não sai daí, hein? Deus tem uma palavra ao seu coração. Não brinque com o propósito que Deus tem para a tua vida. Repita comigo, não brinque, não ouvi, não brinque com o propósito de Deus. Eu não vou brincar com o propósito de Deus para a minha vida. Amém? Deixa eu dar uma pequena resumida numa pequena história. Nós vemos uma personagem, uma mulher, e esta mulher, ela era estéril. E esta mulher, nada mais, nada menos, nós estamos falando de uma mulher estéril, que geraria um propósito. Meu Deus, imagine alguém estéril, gerando um propósito. Aqui já fica o primeiro questionamento, uma mulher estéril, gerar um propósito? Sim, porque a palavra de Deus diz o quê? Que tudo é possível ao que crê. Não há nada difícil ou impossível diante de Deus. Só aí você já poderia ir embora glorificando ao Senhor e meditar o resto do ano de 2016, que na revelação de apenas esta pequena palavra que eu estou te dando, você vai ter todos os segredos, os mistérios do reino e as coisas encobertas, descobertas na tua vida. Mas para isso nós precisamos nos tornar o quê? Amigos, íntimos, porque Deuteronômio 29, há coisas encobertas. Mateus 13:11, há mistérios no reino, há segredos. Salmo 25:14. Então há segredos, há mistérios e há coisas encobertas. E esta mulher, ela foi uma escolhida. Talvez ela não tivesse a revelação desses 3 versículos que eu acabei de mencionar, mas ela era uma pessoa que fazia parte do livro de Deus, aonde tudo está escrito. E ela já tinha sido gerada em Efésios 1:4, lá no ventre de Deus, antes da fundação do mundo. Então aquela mulher, ela não se escolheu, ela foi escolhida pelo Senhor para glorificar a Ele mesmo, porque de uma mulher estéril nasceria alguém que seria aquele que daria o pontapé inicial, alguém escolhido por Deus, no caso estou falando de Sansão, para ser um homem, o libertador, aquele que daria início à libertação do povo de Deus das mãos dos filisteus. Segue, versículo 2, não, melhor, deixa aí. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Então ele tinha mulher estéril. Segue. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela. Ele disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Aqueles que têm propósito, aqueles que são escolhidos, eles não precisam se oferecer, eles não precisam de holofote, eles não precisam de se intitular, eles não precisam, amado, estar em evidência. Você pode, como Davi estava lá no pasto, cuidando das malhadas do seu pai, e aqui esta mulher, talvez, uma mulher inexpressiva até então, estava ali talvez escolhida apenas uma mulher, e ainda para ajudar a questão dela, ela era estéril. Mas quando Deus quer gerar alguém de propósito, ou quando Deus quer gerar um propósito em alguém, Ele escolhe esta pessoa, Ele vem pessoalmente, ou Ele vem através dos seus anjos, que ministram, que trazem, como trouxe a Maria, a mãe de Jesus, uma revelação. E aqui este anjo estava trazendo também uma revelação da parte do Deus Todo-Poderoso. E ele chega, ele aparece a ela e diz: você é estéril, não tem filhos, mas você engravidará e dará à luz a um filho. Diga: dar à luz a um filho.
Eu não ouvi. Dar à luz a um filho. Eu quero que nesta noite, você que nos ouve, e você que está aqui nos ouvindo, que você entre nesta mensagem, e que do mesmo anjo que estava lá, Deus mande hoje aqui, e toque na tua vida estéril, na tua família estéril, no teu ministério estéril, nos dons e nos talentos que estão adormecidos, secos, e comece a dar vida, porque Deus vai fazer nesta noite, através desta palavra, um milagre. Se você não produz nada no reino, se você tem dons, mas não consegue evidenciá-lo, não consegue frutificar, não consegue o quê? Glorificar a Deus, porque você está enfraquecida, você está decepcionada, uma pessoa decepcionada, você está uma pessoa frustrada, você olha e não vê saída, está enfraquecida, você está desvaneando, você está a ponto de deixar tudo e seguir uma carreira solo, sem Deus, sem Jesus, sem o Espírito Santo, sem esposo, sem esposa, sem filhos, sem pais, enfim, tem pessoas que estão esgotadas, e esta palavra vai para você. Deus tem um milagre, você é escolhida, você é escolhido para gerar alguém de muito pedigree, alguém que é escolhido por Deus, a este milagre dentro de você. Segue, deixe a palavra ministrar no teu coração. Todavia tenha cuidado, toda vez que Deus usa da palavra dele, através do Senhor Espírito Santo, através de homens como eu que está ministrando sobre a tua vida, ou até mesmo manda anjos te entregar uma revelação, ele também traz um recado, ele traz um alerta, ele traz uma preocupação. Todavia tenha cuidado, ou seja, dando as diretrizes, dando orientações a esta mãe. Tu vai gerar, tu era estéril, vai gerar um milagre, há um propósito sendo gerado em você. Todavia tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. Estava dizendo a ela, olha, algo que virá do meu reino, do meu ventre, colocarei no teu ventre, há uma semente, eu estarei germinando, eu estarei colocando alguém puro, alguém escolhido por mim, que vai ser aquele que vai dar início à libertação do povo meu, das mãos dos filisteus. Segue. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter. Já disse, quando Deus amado ele revela, quando é a revelação de Deus, ele não deixa dúvida, viu? Você que está me ouvindo, se você tem dúvida, se vai, se fica, se sobe, se desce, se toma outra direção, se desiste, se recua, se enfrenta, não pode existir dúvida. Deus ele é categórico, quando a revelação vem, ele fala, é um filho homem, ele está dizendo, não passará navalha na cabeça do filho que você vai ter. A revelação ela é clara, ela é transparente, ela não deixa dúvida. Quando há dúvida, Satanás está agindo, ou você está muito na carne, muito na alma, está insensível à voz do Espírito Santo. E o anjo prossegue dizendo, não passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento, ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus, ele iniciará. Havia um propósito no nascimento deste homem, deste menino, desta criança. Então Deus nesta noite está permitindo que esta palavra entre no teu espírito, e que a partir de hoje você se torne uma pessoa grávida. Grávida de quê? De um libertador, grávido de uma promessa, grávido de um dom, grávido de uma unção, grávido de um talento, grávida e grávido de um mover sobrenatural, grávido de um avivamento, grávido de revelações, de discernimento de espírito, grávido e grávida, amado, de algo que vai fazer a diferença sobre a tua vida, no meio da tua parentela, no teu ministério e nesta cidade de Botucatu.
era alguém escolhido a dedo por Deus, alguém consagrado, menino, nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento, e ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Juízes 16, por enquanto só a história. 16:1, Juízes 16:1, do 1 em diante. Certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Segue. Josias, quero ser sentado aqui na primeira fileira. Deus tem uma palavra para você. Disseram ao povo de Gaza: Sansão não está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Segue. Sansão, porém, ficou deitado só até meia-noite, levantou-se, agarrou firme a porta da cidade, com os 2 batentes, e os arrancou, com a tranca e tudo, pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina que fica defronte de Hebrom. Era fraco este homem? O propósito que está no teu ventre sendo gerado é fraco? Não é poderoso? Vai vendo, segue. Depois destas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Ele bota os olhos primeiramente numa prostituta. Ele já começa um pouquinho meio que esse propósito a deturbar, ele começa a brincar com o propósito de Deus. Ele conhecia o propósito? Conhecia. Aquela mulher que era estéril, que recebeu uma revelação do anjo, passou todas as diretrizes, vai pegando aí, vai encaixando a tua vida nisso. Aquela mulher que era estéril, que era infrutífera, ela passou o quê? A ter dentro de si um menino, que era uma promessa de Deus, consagrado de Deus, para dar início à libertação do povo de Israel, a nação de Israel, das mãos dos filisteus. Então não era um simples propósito, mas um baita de um propósito que Deus coloca dentro. Então aquela mulher instruiu, aquela mulher ensinou, aquela mulher discipulou o teu filho. E assim, sou eu como pastor discipulando as ovelhas que são vocês, sou eu com a apóstola Alessandra em relação aos nossos filhos, nós falamos o que eles devem e o que eles não devem fazer. Assim como o patrão que eu sou, que eu tenho 20 e poucos funcionários, também oriento os meus. Então de uma forma ou de outra, no meu trabalho, no meu lar, ou na igreja, estou sempre orientando. E creio que esta mulher, amado, assim como vocês recebem orientação direta e reta de Deus, através da minha palavra, através da leitura da palavra, através de uma vida de intimidade e relacionamento com Deus, ouvindo a voz de Deus. Então Deus, direto e reto, Ele nos passa orientações, regras, ordens, para que nós sigamos, a fim de que nós possamos irmos bem em todas as áreas da nossa vida. É o que diz as epístolas de João, lá próximo de Apocalipse. A vontade de Deus é que nós possamos irmos bem em todas as áreas, que vá bem na área familiar, da saúde, área espiritual, financeira, enfim. E esta mulher orientou, mas o seu filho, que conhecia o propósito, agora como um homem, já um matador de filisteus, não dá para a gente ler tudo, mas antes de tudo isso, Sansão ele já havia matado 1000, apenas com uma queixada de jumento. Então a fama dele já se espalhou. E Deus estava nesse negócio de fazer com que a fama de Sansão se espalhasse. Ainda como menino, convivendo com tamanho poder, tamanha força que ele tinha. E Deus permite isso. Olhe para cá, no começo da nossa caminhada, Deus permite você assim tocar no propósito, mas não tocar da maneira errada como passou a tocar Sansão. No começo, garanto que possivelmente quis até se exibir, não diz a palavra, mas muitas vezes quis mostrar a tua força. E nós somos meninos na fé. Então Deus nos deixa a gente tocar com a unção dele na vida das pessoas, ver um milagre e ficar lisonjeado, e ficar meio assim avantajado, ficar lisonjeado e se achar que é alguma coisa. No começo Deus deixa conviver, porque é um estado de menino convivendo com tamanho poder, tamanha força, tamanha unção que Deus depositou na vida de Sansão. Então entenda que durante um tempo, um período, Deus permite que a gente até brinque com o seu propósito, porque o propósito de Sansão é que ele receberia uma força descomunal, arrancar os batentes da porta, colocar nas costas e sair morro acima, amado, com uma queixada de jumento,
matar 1000 homens. Esse homem não era um qualquer homem, mas era tido, abre aspas e fecha, um super-homem, alguém que realmente impunha respeito e muito medo na vida dos seus inimigos, e trazia um respeito muito grande. Então Deus, amado, quando Ele nos chama, Ele permite que a gente galgue, assim no dia após dia, com a convivência com a sua unção, que é o seu poder, a gente veja diversos tipos de milagres, mas isso não pode subir no nosso coração, isso não pode roubar a glória de Deus, a veneração de Deus. Deus estava preparando a ascensão, mas Ele brinca e permite que a sua alma, a sua carne e Satanás toque no propósito que Deus tinha na vida dele. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, chamada Dalila. Segue. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força, e como poderemos dominá-lo para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Nossa. Segue. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força, como você pode ser amarrado e subjugado. Preste atenção nesta palavra, ela é muito forte. Satanás vai usar de pessoas, vai usar de coisas, vai tentar pessoas para vir seduzir você e a mim, a fim de que a gente conte o nosso propósito, conte a nossa força, conte os dons que há em nós, conte os planos e os segredos que Deus tem para conosco. Você que está me ouvindo, muitas das vezes Satanás tem posto algumas Dalilas e algumas Betseba. Betseba quis derrubar Davi, e naquele quesito, naquele momento, derrubou sim, porque Deus cobrou dele, cobrou o nascimento daquela criança, a vida daquela criança. Deus o perdoou sim, e aqui nós estamos diante agora de Sansão. Sansão se permitiu, amado, não dar seguimento ao teu propósito, à promessa de Deus, ao teu chamado. Ele bota os olhos aonde não era para botar, e dá ouvido a pessoas erradas. Deus está alertando a tua vida, e você que nos ouve aí pela internet, não dê ouvido a pessoas erradas. Comece a escolher melhor as amizades, escolher melhor as pessoas com que você vai se relacionar, a fim de que você não venha ter como resultado de tudo isso, algo que nós vamos aprender com esta palavra nesta noite. Segue. Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Começou a brincar, primeira brincadeira. Faz isso, Dalila, que eu vou mostrar para você o segredo da minha força. Segue. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Segue. Tendo homens escondido no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa posto perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha a sua força. Ele começou a brincar. Ele começou a brincar. E muitos de nós, infelizmente, também têm brincado com o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Entenda que, pastor, o senhor fala de propósito. Se eu tenho um propósito, o problema é meu, o propósito é meu. Não é seu. Você nasceu para um propósito. Você nasceu para cumprir um propósito, não teu, de Deus. Se você cumprir o teu, você não pode cumprir o de Deus. Se você for para cumprir o de Deus, você não pode querer cumprir o teu. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo. Amós 3:3. Se o teu Senhor é Deus, segue. Se é Baal, segue. Lá no livro de Reis nós vemos isso. Chega o profeta e diz: quer seguir a mim ou quer seguir o mundo? As vãs coisas deste mundo, ou ser fiel no pouco que ainda você conhece de mim? Amados, não quero zanzano. Volta, Iago, vamos respeitar, vamos ficar ouvindo a palavra. Não vão para o banheiro, nem beber água, por favor. Respeitem a palavra, senão nem vem na igreja. Faz um favor para mim. Para mim não é perca não, vocês que estão perdendo, porque eu sem vocês eu continuo sendo eu, e Deus sem vocês continua sendo Deus. Agora vocês e eu sem Deus, nós estamos fritos.
Não saia da presença de Deus, senão nem venha na igreja. Eu não tenho calo na língua, vocês me conhecem, eu sou fogo, sou amor, amo, mas também sou fogo consumidor, como Deus. O que meu pai é, eu também sou. E eu não vou deixar de repreender, e pelo menos tentar fazer com que vocês vivam uma vida na presença de Deus. O chamado é para poucos mesmo, amado. O propósito a ser cumprido é para poucos, é para aqueles que não recuam, é para aqueles que não deserdam. Por isso que tem escolhidos, tem os que se oferecem, e tem os quais? E os chamados. Deus escolhe uns, chama outros, e tem os oferecidos. Esta igreja não é de oferecidos, esta igreja é de chamados e de escolhidos. Então não tenha pressa de sair do teu banco. Só que este banco não é para você, há um propósito de Deus, para ninguém ser banco. Nós somos do exército de Gideão, este é o nosso chamado. Esta é a palavra de 13 anos atrás, de 9 anos atrás. Deus me chama de Gideão, depois de 4 anos, na garagem da minha casa, Deus dá essa palavra: tu és Gideão, vou preparar um povo especial. Então vocês são um povo especial, um povo que não precisa de arma, não precisa de espada, precisa da presença. O vaso de barro, cheio da glória de Deus, naquela tocha, naquele pequeno fogo, é a presença do Senhor. O que vocês precisam é disso. Assim não se descobriu de onde vinha a sua força. Segue. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim, agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado? Segue. Ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Brincando, amado. Um bebezão criado com a avó, brincando de dizer o segredo de Deus, de contar o propósito, brincando. Olha o que vai acontecer com ele. Segue. Dalila o amarrou com cordas novas, depois, tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fosse uma linha. Segue. Segunda vez, hein? Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de bobo e mentiu para mim, diga-me como pode ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer um pano a 7 tranças da minha cabeça. Agora começou, hein? E o prender como uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano. Segue. E o prendeu com a lançadeira. Novamente ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele era uma máquina de destruir filisteu. Sansão, estão atacando. Ele ia que nem uma reta escavadeira para cima dos inimigos. E ele matava, ele destruía um a um, porque ele tinha uma promessa. Ele era dotado de uma força sobrenatural. Segue. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me fez de boba, e não contou o segredo da sua grande força. 3 vezes ela brinca com ele. Ele fica brincando. Por isso que eu dei o tema: não brinque com o propósito de Deus para a tua vida. Segue. Importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. O inimigo, amado, ele é como Dalila, ele não desiste. Ele fica importunando a você e a mim, a ponto de nos fazer entregar a casa do tesouro. Muitas das vezes a virginidade, muitas das vezes você que está ali envolvido em algo ilícito, e você quer sair daquilo e ele fica te enredando, algo imoral, drogas, maconha, bebida, sexo, enfim, direto e reto Satanás, ele fica nos amarrando, direto e reto ele está brincando com o nosso propósito.
Ele coloca raiva, ódio, desejo de vingança. Então muitas coisas que passou Sansão, nós passamos também dia após dia, porque há um espírito de Dalila do inferno, que fica tentando nos seduzir, a fim de que nós abramos a nossa guarda, e Satanás entre na nossa alma, na nossa carne, e atinja o nosso espírito, onde está a palavra de Deus, onde está o segredo de Deus. Os segredos, as coisas encobertas, os mistérios do reino, estão no Espírito Santo, que está dentro do nosso espírito, e Ele quer saber qual é o nosso propósito, o que Deus tem conosco, e a maior parte de nós, muitas das vezes, não sabe o teu propósito. Então, passo número 1, nós temos que saber em Deus o nosso propósito. Depois de sabê-lo, não ficar falando a todo mundo o nosso segredo, mas esperar o tempo do Senhor, para que Deus possa agir através da tua vida. Você está aqui se sentindo desprezível, você é ofendido pelos seus pais, dizem que você é um zero à esquerda, que você é uma moeda de 1 centavo, se é que existe, que você não tem valor algum. Eu estou arrepiado, mas Deus manda dizer: tu és precioso aos olhos do Senhor. Deus tem segredos dentro de você, há um dom, há uma unção, há um talento, há algo sobrenatural dentro de você. Eu falo com convicção de causa, há algo muito forte dentro de você. Não vai estar nos seus cabelos não, porque vocês já vão antecipar a conclusão de tudo isso. Vocês acham que o que eu vou falar está errado, mas a força não estava no cabelo não. Lógico que estava, pastor, quando cortou, não, estava quando ele permitiu que Satanás, que aquela mulher do inferno, que aquela Jezebel, aquela Dalila, tocasse no propósito de Deus. Quando as pessoas tocam no propósito de Deus, quando você permite, ou quando a sua alma, também a sua carne toca, quando você não crê, você toca no propósito de Deus, e quando Satanás força a barra e toca no propósito de Deus, é aí que a tua força vai embora. É aí que vocês terão os 2 olhos furados, como teve Sansão, antecipando já. Quando Satanás toca, e quando nós permitimos que ele toque no propósito de Deus que está dentro de nós, nós vamos ficar cegos, nós vamos ficar sem força. Sansão, ele se tornou uma pessoa cega, ele não conseguia mais ver o reino de Deus, as coisas de Deus, e ele se tornou escravo, porque colocaram algemas, amarraram ele e deixava ele como, já viu aqueles engenhos assim, quando fica o animal virando em volta assim para moer, usando de um cavalo? É assim que faziam, é assim que Satanás faz, quando nós não conhecemos o nosso propósito, ou quando nós conhecemos e não cuidamos da casa do tesouro, da habitação do Senhor, e Satanás vai e toca no propósito de Deus. Você e eu, nós não sendo um bom guardião, Deus vai nos cobrar, amado, porque é um propósito que é de Deus. Primeiramente, Ele quer que você e eu sejamos dele. Segundamente, como se diz, em segundo plano, existe algo do Senhor dentro de você. Há uma semente que se chama um propósito dele, não é teu. Ele deu para você guardar, Ele confia em você. Você precisa confiar nele. Você precisa estar nele e ele em você. Você precisa estar no Senhor. Sendo um no Senhor, você vai vencer. 1 Coríntios 6,17. Quando eu estou no Senhor, eu sou um espírito com Ele. Então não existe 2. Você se torna um com Ele. Um para vencer, um para cumprir o teu propósito. Segue. Então ela ficou no pé dele. Por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais, depois de 3 vezes brincando com Dalila, ele entrega o ouro. Jamais se passou navalha em minha cabeça. Disse ele: pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quantos de nós, né? Quantos eu já vi, desde os 4 anos de assembleia e mais 9 de ministério próprio, meninas lindas, jovens, homens, rapazes lindos, famílias abençoadas, adolescentes, pessoas de mais idade que você acha, desse mato não sai mais cachorro, e depois você vê divórcios depois de 50 anos, 40 anos, jovens, homens e mulheres, com chamados, com propósito tremendo, com presença maravilhosa de Deus, com a glória descendo, cheios
da presença e do propósito de Deus, abrem a retaguarda, abrem a guarda, entregam de bandeja a caixa preta do Senhor, nosso coração, nós que somos o templo do Espírito Santo, e Satanás vem e toca no propósito de Deus, e traz a vergonha na vida destas pessoas, traz a decepção, se torna um acusador, fala, você não aguentou, você não honrou a Deus, Deus não te quer mais com Ele. É assim que Satanás faz. Você que me ouve, que acha que você pecou um pecado capital, que não há mais chance, porém eu tenho uma palavra para você, 1 João 9, se confessares o vosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar todas as vossas iniquidades, todos os vossos pecados, Ele o purificar de toda injustiça, enquanto a vida há esperança. Satanás é um mentiroso, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O sangue dele nos perdoa, nos justifica de toda a demanda de Satanás, de toda a legalidade que ele tem para entrar na nossa vida e cumprir a saga. Até Satanás tem um propósito, está em João 10:10, ele veio senão para roubar, matar e destruir. Satanás tem um propósito, e nós temos tido um propósito, mas nós temos permitido que toquem no nosso propósito. Isso não pode. E Deus não escolhe pessoas capacitadas, mas Ele tem os seus escolhidos, e tem aqueles que Ele chama para capacitar. E Ele capacitou a Sansão, e o Espírito do Senhor era com ele, até ele deixar com que Satanás, através de uma endemoniada, de uma Dalila, tocasse no propósito de Deus. Se você não cuidar do propósito de Deus e continuar permitindo que Satanás fique tocando o propósito de Deus, analise a tua vida. As portas não se abrem. Pode ser dizimista, não acontece nada. É ofertando, não acontece nada. Mesma coisa de nada. Entende até que Deus não está nesse negócio. Só que não adianta estar com as portas fechadas num segmento da tua vida e com 50 outras portas abertas do outro lado. Numa casa há muitas janelas e há muitas portas, e quando você fecha tudo isso, aí nós estamos vivendo Natal, os desenhos que colocam o Papai Noel, que é um Satanás do inferno, a entrar pela chaminé. Então qualquer orifício de entrada, seja chaminé, janela, seja sótão, ou seja a porta, você tem que fechar. Não adianta ser perfeito em algum segmento, verdadeiro adorador num segmento e no outro você não ser. Deus, Ele te fez para ser perfeito à luz de Jesus. Ninguém é perfeito sozinho. Deus não nos enxerga, Deus não nos vê, mas quando Ele vê Jesus, quando Jesus é na tua vida, Ele te vê, Ele te enxerga, e Ele é capaz de dar continuidade ao propósito de Deus na tua vida. E aqui Sansão então entrega o ouro, como se diz, para o ladrão. Quantos de nós têm entregado o ouro? Essa palavra, enquanto eu estava preparando, eu fui talvez também por um período Sansão, contava todos os meus segredos, até às vezes ainda conto, porque eu confio demasiadamente nas pessoas. A partir desta palavra, com 7 chaves, 7 cadeados, 7 espíritos, o que Deus tem comigo é comigo, ninguém precisa ficar mais sabendo. Porque o que há de Dalila, espírito de Dalila, tanto em mulher como em homem, querendo nos subornar, querendo nos tentar, querendo nos arrancar da posição que Deus nos quer. Olhe para cá, você não está recebendo uma palavra comum, você está recebendo uma palavra sobrenatural. Deus está ativando o propósito dele na tua vida. Deus está fazendo você reconhecer que há um propósito na tua vida. Aqui você pode estar na condição de Sansão. Sansão sabia do propósito dele, mas ele estava brincando. Ou talvez você esteja no começo da caminhada de Sansão, que pouco entrou ainda a informação da mãe dele, do que ele podia e do que ele não podia. Então você está aprendendo hoje o que pode e o que não pode. Segue. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus. Aí ela enviou aos líderes: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata. Segue. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. A força vinha de quem?
de Deus. Você acha que só a força que deixou Sansão? A presença, a glória, a força. Quando você conta os segredos, quando você entrega os pontos, quando você não resiste nos dias maus, quando você blasfema contra o Espírito Santo, aí já esquece. Quando você blasfema contra Deus e contra Jesus, ainda há perdão, mas contra o Espírito Santo é inferno, não tem mais o que fazer. Quando você murmura, quando nós realmente somos como Sansão, entregamos os pontos. Sabe quando você é um Sansão na vida? Para mim não dá mais, chega, acabou. Não vou mais fazer mais nada, chega. Você foi um Sansão. Não, mas eu não sou cabeludo, não precisa ser cabeludo, ó. O propósito de Deus não estava no cabelo, simplesmente Deus deu uma regrinha. Deus estava nele cumprir, entender e viver o propósito dele, em todos os quesitos, não só do cabelo, mas em toda a conduta dele. Ele perdeu a força, ele perdeu a presença, ele perdeu a glória, ele perdeu o poder de Deus. Tudo por conta de quê? De que ele aceitou o suborno, de que ele se vendeu, ele não honrou o chamado de Deus, o propósito de Deus. Não existe um sequer, até aquele que não conhece tua mãe, até aquele que não conhece o teu pai, você é adotivo, adotado, até estes, Deus foi, escolheu, chamou, trouxe eles para a luz, cuidou de você para você estar aqui ou estar me ouvindo. Você que não tem pai, não tem mãe, modo de dizer, até que tem, mas não os conhece. Isso não é motivo para que você não glorifique a Deus, para que você não tenha propósito. Se Deus permitiu que você nascesse, porque há um propósito dele na tua vida, há um propósito dele na tua vida. Entenda, compreende, busque na presença de Deus, no relacionamento, na intimidade, quando você louva, adora, quando você gasta um tempo com o Senhor, lá na tua palavra, Ele vai te dar o seu propósito. E aqui, ele dormiu, ela cortou, e a sua força o deixou. Segue. Então ela chamou Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. É forte isso. O que tem de oração, onde o Senhor já deixou as pessoas? Pai, ô pai, olha o estado meu, olha os meus filhos, olha a porta de emprego, olha as minhas contas, olha a separação, olha o divórcio, olha os meus funcionários, estou tendo que mandar um a um, eu vou fechar, eu vou quebrar. Olha, ei Deus, e quando Deus perguntou: ei filho, ei filha, se resguardou, guardou a minha promessa, para o meu tempo, para o meu propósito? Jesus também foi um homem de propósito, ele teve que se resguardar 30 anos de preparação, depois que ele estava cheio, em Mateus 3, no batismo de João Batista, que ele foi cheio do Espírito Santo, foi impelido ao deserto, em Mateus 4, 40 dias e 40 noites, sendo preparado para uma maturidade espiritual. Ali ele foi confrontado com as trevas. Deus estava provando ele, sim, Deus não o poupou, porque Deus foi ao extremo com ele, porque ele era homem. Deus queria deixar um exemplo de que nós formos homem como Jesus, não como Deus, mas como Jesus. E nós temos um benefício, porque nós temos também o Espírito Santo. Lá eu ensinei vocês domingo que Jesus venceu tudo, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, porque ele estava em jejum 40 dias e 40 noites, então ele estava vencendo a carne, e porque ele não dependeu dos seus discípulos, lá em Getsemane, aonde ele precisou que eles fossem ter com ele, gastar um tempo com ele na intercessão. Durante 3 vigílias de oração, ele voltava e pegava os seus apóstolos dormindo. Isso nos deixa como lição: não deposite em pastor, não deposite na tua irmã, no teu irmão, não deposite na tua esposa e teu esposo. A tua vida ministerial de sucesso, Jesus falou: deposite-se em mim, dependa de mim. E Jesus voltou e disse: Pai, se possível for, afaste esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Ele nos provou que o propósito dele só foi possível ser cumprido em João 17,4. Pai, eu te glorifiquei na terra, cumprindo as obras que tu me deste para fazer, porque ele era cheio do Espírito Santo, porque ele tinha um propósito, e ele não abriu mão deste propósito. Mas Sansão abriu mão.
momentaneamente, entenda isso. Por que Deus permitiu tudo isso? Para nos deixar um legado, para nos deixar memoriais, para nos deixar testemunhos. Sairei como antes, me livrarei, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Quando o Senhor nos deixa, amado, esquece, não adianta clamar, ó céus, ó vida. Deus só tem obrigação com quem tem com Ele. Segundo o livro das Crônicas 15:2, a parte final, nosso Deus estará conosco. Coloca para mim, segundo o livro das Crônicas 15:2, depois você vai voltar no 21, segundo o livro das Crônicas 15:22, ou 15:2, vamos ver, acho que 15:2, segundo o livro das Crônicas. E ele saiu para encontrar-se com Asa e disse-lhe: escute-me, Asa, e todo o povo de Judá e de Benjamim, o Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontre, mas se o abandonarem, ele também nos abandonará. É isso. Volta lá em Juízes 16, agora vai para o 21. Nosso Deus estará conosco enquanto nós estivermos com ele. Não tem como, amado, ser diferente. Então entenda, você não nasceu por nascer. Você não está aqui na face da terra e nesta igreja ou nas outras sem um propósito. Há um propósito de Deus, e você só vai ser feliz e realizado, e vai chegar na eternidade e ser aprovada e aprovado quando você cumprir o teu propósito. Por isso, se você estiver errado, numa rua tem 100 igrejas, a número 1 é a palavra da salvação, depois mais 99 tem todos os nomes. Você entra na palavra da salvação e não é da palavra da salvação, você é do número 2, é do Brasil para Cristo, da Presbiteriana, é da Assembleia Madureira. Você pode ser rejeitado por Deus naquele dia, porque você está como pastor, você está como evangelista, como apóstolo, como profeta, como mestre, como músico, como diácono, diaconisa, mas no lugar errado. Há um propósito que ele é físico, ele é territorial. Você é para estar em Marte, vai para Marte, é em Plutão, vai para Plutão, é em Vênus, vai para Vênus, é na Lua, vai para a Lua, é no Sol, vai no Sol, é no planeta Terra, amém? Sendo no planeta Terra, é na Canadá, é na nação do Canadá, é na Índia, é na África, na onde é no Brasil, amém? É o estado de São Paulo, é Botucatu, é o Jardim Central, é a Rua Maria Rosa Santiago 85, se não é, tchau, vai cumprir o teu propósito. Se é aqui, Deus não te quer em outro local. Você vai estar o quê? Tendo as tuas tranças dos seus cabelos atingidas por Dalila, significa por Satanás. Entenda que, número 1, lição número 1 para quem quer ser crente e cristão e filho de Deus, não gospel. Isso é abominável ser gospel. Antes de ser cristão, tu é filho. Todo filho tem um propósito do seu pai. Entenda a territorialidade. Vá e fique em cima do teu propósito. Eclesiastes 3:1 em diante diz que há um tempo determinado, há um tempo que Deus vai nos exaltar, há um tempo de preparação. Não se antecipe, não queira cargo, não queira destaque, não queira estar em evidência. Você que está aí sentado, mas eu sou levita, eu só consigo ficar na igreja se eu tocar, se eu pregar. Então vai se converter, infeliz. Você está afim de cargo, você quer estar em evidência. Deus, ele tem pessoas que ele chama e pessoas escolhidas, ele não quer oferecido. Isso não glorifica o Senhor. Realizações sem antes conhecer o teu propósito é nada. Vai chegar lá em Mateus 7, do 21 ao 23, apartai-vos de mim, não vos conheço, mas profetizei em teu nome, curei em teu nome, ressuscitei em teu nome, fiz perna crescer, olho, 500 mil ressuscitaram, problema teu, tchau, não te conheço. Deus só conhece pessoas que cumprem propósito, porque o propósito é dele. Mas eu curo, liberto? Não, ele cura, ele liberta. Mas eu fiz campanha, eu fiz isso, fiz aquilo. Ei, Deus não desperdiça a fé das pessoas, mas você está usando Deus e não sendo usado por ele. As igrejas estão usando a Deus e Deus não está usando as pessoas. Vai chegar naquele dia, muitos terão decepção. Mas salvação é uma coisa, pastor, o senhor está falando é outra. Eu não sei o que Deus quis dizer em Mateus 7, do 21 ao 23, mas que ele disse, foi o próprio Senhor Jesus, ele não mente. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Será que vão estar na eternidade? Não, eu quero estar no local onde eu me sinto bem, entendeu?
eu quero estar no local que eu sinto bem, pessoas bonitas. Não. Quando eu fui chamado para a Assembleia, eu podia estar na sede do pastor antes, mas Deus falou, vai na igrejinha de madeira, lá onde Jurupoca pia. Vai conhecer Faraó, vai ser amado, não amado, compreendido, não compreendido. Vai ser preparado. Não é onde você quer, não é onde você se sente bem. Tem pessoas bonitas, que te paparica, que te reconhece. Você tem que ser reconhecido pelo Senhor, não é por homem. Você tem que ser reconhecido pelo Senhor, e Ele vai te reconhecer pelo propósito que você cumpriu. Eu não aguento mais pregar a mesma coisa. Faz 4 anos que eu prego de cima para baixo a mesma coisa. Você que está me ouvindo, que assiste culto da casa, que não vem aqui porque toma a ceia da casa, tem comunhão da casa, vai se converter. Até quando? Facilita a minha vida, por favor. Permita que o Senhor Espírito Santo entre dentro de você e fala, está aqui, o meu propósito que eu tenho com você, cabeção, é isso. Alguns, quando souberem o teu propósito, vão querer sair correndo. Pode ter um propósito de João Batista, chega a ter a honra de batizar Deus nas águas. Batizou Deus, pastor? Sim, Jesus é Deus. E depois perde a cabeça por Ele, e acaba o propósito dele, e termina a sua vida com a cabeça cortada sobre uma bandeja. É propósito. Propósito é propósito. Não é você que escolhe, é Ele que escolheu. Você não adere, ou melhor, é que nem quando você vai emprestar dinheiro do banco. Em nome de Jesus está repreendido, que nem precisa de banco. Chega lá, é 20, 30% ao mês, é contrato de adesão. Ele não abre cláusula, o banco, para negociar. Assim é Deus, é um contrato de adesão, adere ou não adere, ou você é ou você não é. Só os que são verdadeiros adoradores, só aqueles que estão em Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna, que vão entrar para a eternidade, no reino dos céus. Para a eternidade todos vão entrar, um no inferno e o outro no céu. O que você escolhe? 16, Juízes 16, 21, 22. A hora que tiver, vocês me avisam. Já? Segue. Não, calma aí, deixa aí. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos, e o levaram para Gaza. Quando o Senhor deixa, vem o que? O inimigo. Ele faz o que? Roubar, matar e destruir. Pá! Tuf! Ficamos cegos fisicamente e cegos espiritualmente. Por que eu digo espiritualmente? Cego fisicamente ele ficou, mas espiritualmente também, porque está dito no versículo antes, o Senhor o deixou. O Senhor foi embora. Cadê os olhos de Jesus? Cadê os olhos de Deus? Cadê os olhos do Espírito Santo? Cadê os olhos do Senhor na vida dele? Cadê a sua força? Cadê a presença? Cadê a glória? Cadê a unção? Cadê? Vocês sem Deus, Deus continua sendo Deus. Agora nós sem Deus, nós nos tornamos pessoas cegas espiritualmente, fisicamente e escravos de Satanás. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza, prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Moinho na prisão, virou um animal. A força foi embora, mas ele devia ser muito musculoso, muito forte, tinha uma força física, não a força descomunal, não a força de um super homem, cheio do poder de Deus. O levaram para a prisão. Quando nós entregamos o nosso propósito às Dalilas do inferno, quando nós somos pessoas almáticas e carnais, não estamos nem aí com o nosso propósito, não queremos cumpri-lo, isso também é um tipo de Dalila entrando e tocando no propósito de Deus. Pode ver que muitos estão com a vida arrebentada, porque Deus já está longe da sua vida, longe da tua família, longe dos teus sonhos, longe dos teus projetos. Você que me ouve, que você olha e vê, não vê Deus mais,
Acha que Deus te abandonou, é verdade, te abandonou. A visão que você tinha, a revelação, você era dotada de discernimento de espírito, de dom de cura, de revelação, de discernimento de espírito. Tudo isso foi embora, mas o dom está aí. A unção com a presença, ela sai, ela deixa a pessoa, mas os dons são irrevogáveis. O propósito, ele é irrevogável. Vou repetir, vocês não entenderam. O propósito é irrevogável. Nós vamos aprender com esse personagem Sansão. Começou bem, matando 1000 homens com uma queixada, cumprindo o propósito de Deus, porque lá nós lemos que ele foi levantado para dar início à libertação da nação de Israel das mãos dos filisteus. É simples a palavra. Foi bem, começou a brincar com o propósito de Deus. Mesma coisa, chegar aqui agora só permitir que o ouro desça do céu, só ficar nas maravilhas. É ouro, é prata, é azeite. Uhul, uhul. Chega lá, Deus fala: ei, cabeção, é só para isso que eu te levantei? Só para manifestar ouro, prata, azeite, gosto de vinho na boca, água do Espírito na mão, brotar sangue na mão? É só para isso? Para ter pedras preciosas a hora que abre a Bíblia? Oh, legal! Só para isso que eu te levantei. E o resto? Ele vai dizer o que para mim? Apartai-vos de mim, não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Os acontecimentos, as maravilhas, os milagres e tudo que Deus vai fazer faz parte de um pacote. É combo, é uma situação comprada com um monte de situações agregadas. Não é apenas um item, ou pode ser apenas um item. Alguém pode ter sido nascido para um propósito. Aquele velhinho chato, lembra que eu sempre falo, uso esse exemplo, caía sua bola de capotão, ia lá e rasgava, sua pipa ele destruía. Aí dali 60 anos passa, um dia vem correndo para avisar o velhinho chato lá que zoava com você, agora já é quase pai, avô. Você corre lá e o Espírito Santo fala: eu te gerei para este propósito. Perdoa a vida dele, vai e ora e me apresenta para ele, ele está agonizando. Você vai lá, corre e fala: seu Manuel, Jesus é bom, cara. Não na gíria, né? Vamos tirar o cara. Jesus é bom, São Manuel. Eu te amo, me perdoa por tudo que eu fiz, eu também te perdoo, mas eu tenho Jesus, o Senhor quer ele? Sim. Então fala comigo, Jesus, seja meu pai. Pá, ele fala, e ele foi. Aí o Espírito Santo fala: viu, cabeção, eu te levantei para esse propósito, só para isso, aquela alma era importante para mim, eu escolhi ela para estar comigo, e eu te coloquei na terra para você ser a pessoa que iria me apresentar. Acabou, você cumpriu o teu propósito. Agora Deus me dá 200 mil igrejas para ter, 500 milhões de pessoas para ganhar. O meu galardão, amado, pode ser grande, mas a minha salvação é idêntica com a sua. Eu cumpri o meu propósito ganhando 500 milhões de almas, e você cumpriu o propósito ganhando uma alma, porque foi para isso que você nasceu. Entenda o seu propósito, cumpra ele, fim de papo. Não faça mais nem a menos. Só isso que Deus quer, só cumpra o teu propósito, mais nada. Maria, não, Maria, você foi escolhida por mim para um propósito. Não teve espermatozoide, o meu espírito fecundou. Jesus já veio pronto, já veio fecundado, já veio ali no ventre dela. Não teve conjunção carnal para ele nascer, não teve relação sexual. Ela é respeitada, ela é uma bênção, sim, mas simplesmente ela é uma escolhida para colocar Jesus como homem sobre a face da terra e cumprir o propósito dela. Chama o meu filho: ei, mulher, que eu tenho contigo, não é chegada a minha hora. Não, mas acabou o vinho que eu tenho contigo, estou sendo preparado pelo meu pai. Eu só faço o que ele me manda fazer. Eu só ouço e só falo o que eu ouço ele falar. Ei, não é chegada a minha hora. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos, o levaram para Gaza, prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Segue. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. O que significa isso? Que revelação. O que Deus te dá começa a crescer de novo. Não fala a palavra, mas começou a bater arrependimento no coração de Sansão. O Espírito do Senhor, ele não incomoda, mas ele vem de novo. Ele fica sussurrando: olha, Sansão, o que tu fez, cara?
Eu te gerei para um propósito. O que você fez com o teu propósito, Sansão? Não havia, 1 João 9, se confessares os vossos pecados. Paulo e a esposa, vem ouvir a palavra aqui com a gente, deixa aí, vem cá, vem. Os dois, pode vir aqui na frente. Assista aqui com a gente, assista não, participe. O Espírito do Senhor, como foi no início de tudo, o Espírito do Senhor pairava sobre a face de muitas águas, sobre as trevas. Creio que o Espírito do Senhor ficou sobre a vida de Sansão. Faço uma conjectura, uma revelação de Deus no meu coração, e ficou ali, porque Deus ele torce, olhe para cá, Deus ele torce, Deus ele tem fé. Quando Deus falou, haja luz, ele gerou uma expectativa dentro de si. Deus brincando consigo mesmo, falou, cara, falou para Jesus, falou para o Espírito Santo, cara, nossa, está gerando algo aqui, preciso falar. Jesus falou, fala então, Pai. O Espírito Santo falou, posso ser a sua voz? Vem e entra dentro de mim, os dois, haja luz, olha, haja terra. Com certeza, o Espírito do Senhor pairou sobre a vida de Sansão. Filho, eu te escolhi, tua mãe era estéril, eu te gerei pelo meu Espírito. Há um propósito na tua vida, há um propósito na tua vida, filha. Você que me assiste, há um propósito, eu estou te vendo. Esse sofá, na cor meio que, da minha cadeira aqui, meio ocre, meio mostarda, você está sentado e tem essa cor no seu sofá, e eu quero que você me ligue para dizer, há um propósito na tua vida. Você se sente incapaz, você já foi judiada, é o seu segundo casamento, Deus diz, e você está aí sentada, desconjurada com a vida, dizendo que esse é um dos piores Natal da tua vida, mas você conectou, não sabe nem porquê, você nem me conhece, mas você está ouvindo esta palavra, e eu quero te conhecer, e muito mais do Senhor, e Deus tem uma obra na tua vida, está crescendo o desejo dentro de você, o teu cabelo está crescendo, Sansão, o teu cabelo está voltando a crescer, o Espírito do Senhor está crescendo novamente, segue. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus com o D pequeno, porque não é Deus, Dagon, e para festejar, comemorando sua vitória, diziam, nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Olha o que o inimigo faz festa, chacota com o nome de Sansão. O nome de Sansão, o nome de Deus, estava motivo de chacota. É assim, a gente fica envergonhado quando a gente cai no pecado, cai na prostituição, cai nas drogas, cai na bebida, rouba, comete o adultério, trai as pessoas, a gente fica envergonhado, é um tipo de Sansão, é um tipo de Dalila, que agiu na nossa vida, nos seduziu, para tirar a nossa força, para tirar a presença do Senhor, para nos tirar do caminho, do propósito do Senhor. Mas o Senhor luta pelos seus, Ele nunca vai desistir de você, Ele nunca desistiu de Sansão. Segue, tudo preparado para uma grande festa de desonra a Deus. Quando o povo o viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou ao nosso inimigo, o devastador da nossa terra. Olha como ele era conhecido. Sansão era conhecido como devastador. Ele era uma reta escavadeira gigante, aquelas que trabalham, aquelas hidrelétricas do tamanho desse templo, tem 30 metros de altura, é uma reta escavadeira, era um devastador da terra. Eles consideravam que Sansão era um devastador da terra. Imagine o poder que Deus tinha na vida desse homem, aquele que multiplicava os nossos mortos. Segue, com o coração cheio de alegria gritaram, traga-nos Sansão para nos divertir. Mexeu com Deus também, né? Traga aquele que pisou na bola, traz o irmãozinho escárnio, vamos trazer aqui, ó, ele pecou, ele traiu. Ei, o que tem de igreja que age nesse esquema? Vamos trazer Sansão aqui, ele pecou, que a igreja diz que ele deve receber como punição. Ei, ao vitupério, quem leva é o inimigo.
Deus não trabalha dessa forma. Desculpe, respeito o que vocês pensam, mas Deus não trabalha dessa forma. Mas trouxeram Sansão ao vitupério, tragam Sansão para nos divertir, e mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia, quando o puseram entre as colunas. Segue. Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão. Por que o guiava pela mão? Nós ficamos nessa condição, guiado pela mão dos outros, quando nós deixamos de cumprir o nosso propósito, quando as Dalila do inferno, os filisteus, que são os demônios, entram pela brecha que nós damos, tocam no propósito de Deus, nós perdemos visão física, material, do homem natural e a espiritual, e dependemos das pessoas para nos guiar. Isso é ruim. Que humilhação, hein? Ponham onde eu possa apalpar. Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Eu li atrás, crescia o cabelo de Sansão, cresceu o temor. Alguém que tinha um propósito, o cumpriu até uma certa fase da vida, permitiu que Dalila e os inimigos tocassem no seu propósito. Talvez você esteja assim, cumpriu por um período o teu propósito, você contou os seus segredos para Satanás, ou ele descobriu os seus segredos, e ele penetrou na casa do tesouro, entrou no teu coração, entrou no teu íntimo, no teu espírito, e o feriu, tirou a presença do Senhor da tua vida, furou os teus olhos, te escravizou, porque as pessoas que não têm o propósito, em cumprimento, cumprindo ele, ficam cegas e escravas. Ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. A intenção de cumprir o propósito no coração de Sansão começou a acontecer. Ele já estava cheio novamente da presença do Senhor, ele queria a presença do Senhor, ele ainda não tinha, mas ele estava cheio, melhor dizendo, deixa eu me corrigir, da esperança, da expectativa, esperança não, da expectativa do Senhor. Todo esse tempo ele ficou meditando tudo que ele tinha e tudo que ele perdeu, e a vida, o caos que ele estava. Segue. Homens e mulheres lotavam o templo, todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres, vendo Sansão que os divertia. Segue. E Sansão orou ao Senhor, conhecendo a Deus, sabendo que Ele era misericordioso. Com certeza houve confissão. Diga, confissão. Houve arrependimento. Isso atrai a presença do Senhor. Ele confessou, ele se arrependeu, ele atraiu de volta a presença de Deus na vida dele. E quando isso ocorre, você é ligado, conectado. Porque o que nos mantém distante de Deus é tão somente os nossos pecados, as nossas iniquidades e as nossas transgressões. Isaías 59:2, os nossos pecados nos fazem divisão, separação entre nós e Deus. E novamente Sansão estava ligado com Deus. Você precisa ficar ligado com Deus. Os seus pecados, quando confessados, Deus joga e não traz à tona novamente, lança no mar do esquecimento. Ele não vai buscar para jogar em rosto. O que você fez, infelizmente, está feito. Confesse, se arrependa e faça a oração que Sansão fez. Ó soberano Senhor, é a oração de alguém convertido, é a oração de alguém que tem um propósito, que conhece a fama, não, que conhece o seu Criador e Senhor. Ó Senhor, ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico. Oração sem ser arrogante. Eu te suplico, dai-me forças, mais uma vez, foi a última vez, e faz-me com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos, e faça com que eu me vingue dos teus inimigos, Senhor. Segue.
Então Sansão forçou as duas colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Segue. Disse: que eu morra com os filisteus. Deixa eu te dizer, você que está me ouvindo pela internet, Sansão arrasava com os filisteus, mas quando ele retornou ao propósito de Deus, com a sua morte, ele matou mais inimigos, mais filisteus do que quando ele estava vivo. Ele voltou ao seu propósito, e ele morreu pelo propósito, mas ele cumpriu, matando mais filisteus do que quando estava vivo. Que eu morra com os filisteus. E em seguida ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Sansão não morreu sem antes cumprir o seu propósito. Melhor dizendo, Sansão não morreu enquanto não cumpriu o propósito de Deus. Eu profetizo e eu declaro, e é bênção, você pode achar que é maldição, que você não morra enquanto não se cumpre o propósito de Deus para a tua vida e através da tua vida em relação à vida das outras pessoas. Eu profetizo, você que está me ouvindo, que você não morra, não vai pular do viaduto, não vai conseguir, vai tentar se enforcar, não vai conseguir, vai tomar Ratomim, não vai conseguir, vai dar um tiro na cabeça, não vai conseguir, vai cortar os teus pulsos, não vai conseguir, sem antes que se cumpra o propósito de Deus para a tua vida. Sansão não morreu sem antes cumprir o propósito de Deus na vida dele. Que ocorra o mesmo com a tua vida, que você não consiga mais dormir. Pastor, está desejando mal? Não, que você não consiga mais dormir. Que os anjos que visitaram Maria, que visitaram esta mulher estéril, a mãe de Sansão, venham e falem assim: ó, você está gerando. Eu fui visitado pelo próprio Senhor, não por um anjo, que me mostrou tudo isso daqui. Eu tenho a revelação, eu tenho uma visão, e eu não arredo o pé dela. 1000 já tentaram tirar eu à minha esquerda, 20.000 à minha direita, 50.000 de cima para baixo, de baixo para cima. Não tiram eu da visão que Deus me deu, da revelação que Deus me deu. Nada pode tirar você da visão, nada pode tirar você da revelação, nada pode tirar você do teu chamado, do propósito que Deus tem na tua vida. Deus viu Sansão. Você que está sentado aqui, você que me ouviu, Sansão, tocaram na tua força, furaram os teus olhos, virou escravo agora do pecado, do mundo, das coisas que o mundo oferece, das imundícias, da imoralidade. Hein, Sansão? Ainda há tempo. Essa palavra é para você, viu, Sansão, homem ou mulher? É tempo de você atrair a presença de Deus sobre a tua vida, orar a Deus, tal como ele orou. Volta um versículo, é esta oração que eu quero que você aprenda. Volta um versículo. Ore assim, ó, você que está me ouvindo: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dai-me forças mais uma vez, e faz-me com que eu me vingue dos inimigos da minha alma, daqueles que quiserem me denegrir, me difamar, me injuriar, me caluniar. É o que você deve fazer. Se vingue, não dos homens, não das mulheres. Aqui havia um inimigo físico, mas por detrás havia um inimigo espiritual. Havia o inferno todo para destruir a moral, a índole, o caráter e o propósito daquele homem de Deus. Se vingue contra os inimigos espirituais. Nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, contra as hostes espirituais da maldade. Hoje se comemora o Natal, hoje nasce dentro de você Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Hoje nasce dentro de você o Espírito Santo.
Hoje nasce dentro de você Deus. Hoje nasce dentro de você que me ouve o propósito do Senhor. Você encontra na intimidade, no relacionamento, mergulhado na presença. Mateus 6,6, entra no teu quarto, o soberano que está em secreto, e em secreto tu vai orar a Ele, no nome de Jesus. Você é sacerdote da tua própria salvação, você é sacerdote do Senhor. O santo dos santos, Satanás não entra. Por isso que você não tem conquista, porque você não entra no santo dos santos. No santo dos santos só entra sacerdote, e nós somos, em Apocalipse 5,10, criado para Ele, para sermos reis e sacerdotes, para reinarmos em vida sobre a face da terra. Quer reinar em vida? Intimidade e relacionamento. Quarto de oração, Mateus 6,6, e Ele vai te recompensar, e tudo é possível que crê. Mas olha, minha família, Deus não está preocupado. Deus está preocupado com você, da tua família cuida Ele. O que comeremos, que beberemos, buscai o reino dele, a sua justiça. O reino dele é o seu propósito. Jesus só veio para cumprir o propósito dele, ponto final. Não queira destaque. Jesus foi preparado 30 anos. Todos José, Davi, enfim, todos foram preparados 30 anos, 15 anos, e assim sucessivamente. Então, se você está sendo aqui preparada, amém. Preparado, amém, não importa o tempo. É o tempo de nós buscarmos não realizações, é tempo de nós buscarmos nele, conhecer a Ele, termos a mesma revelação que teve Pedro. O que dizem que eu sou? Jesus chega, meus apóstolos, meus discípulos, rápido, venha correndo. O que dizem que eu sou? Também não está. O que dizem que eu sou? O que dizem que eu sou? Olhe para cá, esquece dele. Ele não pode dar nada para vocês, mas a palavra pode dar muita coisa. Pedro disse assim: o que dizem que eu sou? Melhor dizendo, Jesus disse a Pedro. Pedro falou: tu és Cristo, o Filho do teu Filho. E o que disse Jesus? Quando ele conhece quem é Jesus, ele diz o quê? Disseste bem, Pedro, Simão Pedro, Barjonas, não fosse a carne e meu sangue que me revelaste, mas foi o meu Pai que estás no céu. Foi o meu Espírito, foi Deus, foi o Espírito do Senhor. E olha para cá, Pedro, Jesus dizendo: e eu sou esta pedra de esquina, e sobre esta pedra que sou eu, vá, Pedro, edifique a minha igreja. Tome sobre o teu propósito, sobre a tua responsabilidade, o propósito de edificar a minha igreja. Tome as chaves do reino dos céus. Vá e comece a ligar tudo na terra. Vocês estão aqui para ligarem tudo na terra e para desligarem tudo na terra. Deus não chamou vocês para ocupar uma cadeira numa igreja. Deus chamou vocês para serem a igreja, onde as portas do inferno não podem, não devem, não hão de prevalecer. Vocês não são um saco de batata. Vocês são tudo aquilo que o meu Pai planejou para que vocês fossem. Parem de se acovardar. Parem de serem covardes, porcelaninha, cristalzinho. Deus levantou vocês para ficarem em pé no meio da tempestade. E como eu faço na tempestade? Apazigua, fale a tempestade. Então eu vou acordar Jesus. Para de acordar Jesus. Seja você Jesus na terra. Eu e o Pai somos um. Eu oro a Ti, ó Deus, para que os meus filhos, os que hão de vir, está na palavra dele, sejam um comigo. Então você está aqui para ser Cristo sobre a face da terra. Somos a igreja dele, para darmos continuidade ao reinado de Deus. Você não precisa de ninguém, como Jesus provou que não precisou, quando ele esperou de pastores, de apóstolos, de um raio que nos parta, das nomenclaturas que estão dentro da igreja, que são um bando de babaca que não fazem nada. Você não precisa de homens. Você precisa do sumo sacerdote, que é Jesus. Você precisa de Deus. Você precisa da presença dele. O teu foco não é homem, não é carne nem sangue, é Jesus.
Não use ele de atleta, de corredor. Busque e seja o que ele planejou para você. Amém? Aplauda Jesus.